Ai, que tristeza. Bom, e como a gente já está no local, hoje nós vamos antecipar a nossa entrevista. Está conosco o líder de governo, Luiz Carlos Rossini, e ele vai falar, nós convidamos para falar sobre vários assuntos, porque como ele é líder, né? Então vamos lá, mas a gente vai começar. Bom dia, bem-vindo ao programa. Fazia tempo que a gente não se viu, acho que desde a pandemia, né? Faz tempo, mas bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, ouvintes. Uma alegria. Você sabe que eu sou ouvinte, né? Ah, é? Tem que me ouvir. Muito obrigada. Muito bom. Vereador, bom dia. Bom, vamos começar. Semana passada nós falamos aqui sobre a história do Parklet ali no Cambuí, que gerou uma polêmica danada desde quando ele foi colocado em 2017, né? Foi 2017. Sim. Aí o pessoal entrou na justiça dizendo que era uso de um espaço público por uma pessoa privada, já que o bar está fazendo uso daquele espaço. O bar diz que não, que outras pessoas acabam utilizando o cenário. E na semana passada saiu uma liminar permitindo que eles permaneçam pelo menos até agora, setembro de 2022. E aí o prefeito, conversei com o prefeito, ele disse que o senhor estava trabalhando num projeto que vai virar um decreto. Explica para a gente o que o senhor está pensando para poder esparramar todo esse projeto na cidade inteira e como seria isso? Primeiro é importante a gente entender o que é o Parklet, né? Que é um equipamento urbanístico e utilizado no mundo inteiro. São Paulo tem várias ruas que possuem esse equipamento e que cumpre uma função urbanística e social. Se bem feito, ele oferece benefícios, né? A convivência. E nesse caso específico, como eu moro perto, quando eu passei por lá e vi que estava sendo instalado esse equipamento com placa da INDEC, a primeira coisa que eu fiz na ocasião foi ligar para o presidente da INDEC e ele me informou sim que a INDEC estava autorizado, que era para fazer como um projeto piloto e que se passasse no teste isso podia ser expandido, né? Ele gerou sim essa inconformidade de alguns, essa discussão. E desde a ocasião, minha preocupação é que se houve algum equívoco no processo, ou até se aquele equipamento não está adequado, né, que isso não pudesse inviabilizar que ele fosse utilizado em outros pontos ou de uma forma adequada na cidade. Pensando que do ponto de vista urbanístico isso pode ser uma coisa importante, né? A partir disso, a gente começou a discutir uma forma de regulamentar, porque o que aconteceu na ocasião, como não havia uma regulamentação específica, foi feito de um jeito e que apresenta algumas inadequações. No começo do ano, nós fizemos um debate público, praticamente uma audiência pública na Câmara, onde a INDEC, inclusive, apresentou uma proposta de uma regulamentação. E participaram do debate a secretária de Planejamento e Urbanismo, tinha gente da Secretaria de Justiça e da própria INDEC, e com arquitetos e urbanistas também da sociedade. E assim há uma uniformidade no sentido de, olha, é importante a gente ter o parque desde que ele atenda a uns requisitos técnicos de segurança, que não atrapalhe o trânsito. E esse decreto está em fase final de elaboração. Então, o que esse decreto, vereador, tem de diferente do que é hoje praticado em São Paulo? Que eu falei aqui quando começou esse blá 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 todo, porque para mim foi blá blá blá, briguinha de meio de comunicação com dono de bar, foi essa sensação que eu tive. O que muda? Porque o de lá Então, praticamente não muda, viu? Talvez tenha algumas adequações para as características locais do ponto de vista de tramitação, como é que se vai dar o processo de autorização e implantação e as características, né? Porque ele, no decreto, aí está colocando que ele tem que ser o equipamento removível, né? Que ele deva observar, por exemplo, as questões de segurança do trânsito, tamanho, limite, formato que ele deve conter. Garantir a drenagem, porque um dos problemas desse que está instalado no Cambuí, como ele foi feito com uma base de concreto, quando chove, e infelizmente ali aí a água represa. Tal. Então, garantindo essa questão da drenagem, que não traga inconveniente
A única coisa do decreto é definir como é que se dá o processo de solicitação e aprovação. Tá? Então, mas reproduz muito aquilo que São Paulo também determina como regulamentação. A gente entende que isso, uma vez regulamentado, ele pode ser ampliado para vários pontos. A iniciativa tem que ser do solicitante, e aí está colocado que pode ser o comerciante, o dono do estabelecimento comercial, pode ser o síndico de um prédio. Às vezes você pode, na frente do seu prédio, criar uma área de lazer, com bancos, onde as pessoas possam desfrutar algum momento ali de convivência. Então o decreto regulamenta isso e as características técnicas do equipamento. Agora o custo, quem paga? A prefeitura? É o solicitante. É o solicitante. Fica a cargo do particular. Tá. Em relação a abrir para todo mundo, eu tenho um pouco de temor aí pelas vagas de estacionamento. Então, assim, e também aí o trânsito. Campinas, assim, principalmente na área central de Campinas, a gente vive falando isso, aquilo ali é caótico. Sim. Na verdade, Zezé, o decreto prevê isso. Quem vai ser responsável pela gestão do parque é a CETEC, que é o uso do solo público. Mas antes da CETEC aprovar, ela vai receber uma análise técnica da INDEC. Então a INDEC vai fazer essa análise se naquele local não vai criar nenhum problema para o trânsito, não vai dificultar a fluidez, a mobilidade. Tá, vai ter essa análise técnica da INDEC, né? Porque isso é uma coisa importante, assim, em Campinas uma coisa que a gente não pode brincar é com a questão da mobilidade, do trânsito. E aí, Zezé e Rose, né? Se discutiu muito o uso privado de um espaço público. Isso, né? Agora, ninguém nunca questionou o uso de mesas e cadeiras em calçadas. Exato. Então, nós temos dezenas de exemplos disso, inclusive no Cambuí, no centro, né? E é uma coisa também praticada no mundo inteiro. Eu acho que estender, às vezes, esse espaço do privado na calçada é algo até interessante. Então, isso já é superado, né? O fato de você utilizar um espaço público, ainda que seja para fins, num primeiro momento, para atender um estabelecimento comercial. Lembrando que mesmo estando na frente de um estabelecimento, um cidadão pode utilizá-lo sem a obrigatoriedade de ter que consumir naquele estabelecimento. Tá? Então, o estabelecimento está fechado, o espaço fica lá para as pessoas poderem se utilizar dele. Então, essa é a ideia, esse é o conceito, né? A gente quer que, com esse decreto, a gente possa normatizar isso e utilizar de uma forma adequada e positiva. E foi uma pena Campinas ter surgido essa polêmica, porque esses espaços são muito legais, né? E é uma coisa assim que você vê no mundo todo, como o senhor colocou, principalmente nasceu lá na Europa, Estados Unidos, e depois veio para São Paulo, e aqui Campinas gerou esse problema. Para poder ampliar esses parklets, você já tem uma ideia de por que bairros começa, quais regiões? Não, na verdade, como vai ser uma iniciativa do interessado, né, num primeiro momento, eu acho que na hora que tiver regulamentado, aqueles locais onde haja interesse é que vão protocolar a solicitação. Na audiência, a INDEC chegou a colocar, o pessoal da INDEC, se havia já pessoas que haviam pedido esse tipo de na verdade, eu não sei se foi a INDEC, mas já havia, sim, outras manifestações de interesse. Eu não sei te dizer onde, nem quem, mas sim, já tem interesse disso. Legal. Agora, vereador, que bom que vai... O senhor acha que deve sair logo esse decreto? Sim, ele já está há alguns meses, né, sendo trabalhados, nasceu na INDEC, passou pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, está agora na Secretaria de Justiça para dar o texto legal dele, né? Mas eu espero que em breve. Em breve, né? Em relação à Câmara, agora vamos voltar para a Câmara, né? A gente tem ali uma denúncia do ano passado que o Ministério Público está investigando, que são as denúncias em relação às rachadinhas, que é aquele hábito que o político tem de reter parte do salário dos funcionários, né? Como que o senhor viu essas denúncias? Porque eu achei um número alto de vereadores ali, são são 11 vereadores, um ex-vereador que era o Sidão Santos, que hoje está na Mata Santa Genebra, mas ali algumas denúncias, duas já foram arquivadas, que foram em relação ao Gustavo Peta
e ao Marcelo Silva, né, estão arquivadas, e as outras estão sendo investigadas. Uma delas já virou inquérito civil, que é o caso do Otto Alejandro, porque os próprios assessores estiveram no Ministério Público e fizeram a denúncia e chegaram a entregar, inclusive, os extratos bancários. Como que o senhor viu essa questão dessa denúncia com um número tão alto de vereadores envolvidos? Primeiro, assim, eu acho que isso não é um hábito dos políticos. Eu nunca tive isso, nunca pratiquei. Eu acho que a gente não pode generalizar. É uma prática ilegal e, se for comprovado, obviamente, tem que responsabilizar. O que eu vejo é de uma forma preocupante, né? Porque da forma como isso é colocado e veiculado, parece que isso é uma prática normal, né? E não é. E aqui em Campinas, por coincidência, nós tivemos a Câmara de Campinas com denúncia contra 11 vereadores. Nós tivemos em Paulínia. É muita coisa, Dá pra gente não generalizar, né? Em Paulínia. Em Paulínia nós tivemos 2 vereadores afastados o ano passado por essa mesma prática. E no caso de Campinas, vereador, a gente tem uma denúncia, assim, a gente sempre fala naquela coisa de bastidores, os vereadores, quem quiser pegar vereador pegando salário de funcionário é só não ir no caixa tal, mas tudo isso você precisa comprovar para fazer matéria, né? Mas nós achamos um número muito alto. Obviamente tem vereador que não utiliza dessa prática, claro, mas ter 11 vereadores envolvidos com essa denúncia a gente achou muito alto. Não, realmente, assim, eu também e todos nós ficamos preocupados com isso, né? De certa forma até indignados, né? Agora, está sob investigação, se comprovado que seja aplicada a lei e responsabilizado, né? O duro, que às vezes a gente fica, é que são muitas denúncias anônimas, né? E aí você não sabe se é de fato ou tem denúncia só para desgastar a imagem os outros do político, vereadores, né? Mas assim, uma coisa... Mas assim, preocupa. Infelizmente, se existe uma prática que precisa ser exterminada e que se prevaleça a justiça aí, né? Aliás, falando sobre isso, eu já tenho que entrar no assunto do Flávio Bolsonaro, que é outro suspeito muito forte de praticar essa história de rachadinha, né? Enfim, de catar dinheiro de assessor, catar vale-refeição, e aí vai pelo caminho. Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encerrou esse processo e falou que, se quiser investigar tudo de novo, mas, por exemplo, dispensando provas como quebra de sigilo telefônico e uma série de coisas, tudo que foi autorizado pelo juiz Flávio Itabaiana, aí pode, mas esquece essas provas, tem que obter outras. É uma piada. E eu li um artigo do Josias de Souza, muito interessante, né? Dos inocentes, entre aspas. Né? Que agora o Bolsonaro, meu filho, é inocente. Não, ele não é inocente. Né? O outro inocente, entre aspas, é Lula. Não é inocente. Né? A sentença, o processo foi anulado para correr em Brasília, aí de repente não deu mais tempo. Então, os inocentes, entre aspas, do Brasil nos enchem o saco. Essa que é a verdade. Não dá, vereador, não dá, isso episódios não dá. Como esse, né, de repercussão nacional, às vezes colocam em xeque até o papel da justiça, né? Sim. O caso do Bolsonaro lá, na verdade as provas foram colhidas através da COAF, do cruzamento de dados, que foi a base principal para todo o processo da Lava Jato, e quando essas informações que não foram colhidas a pedido ou com mandado judicial foram anuladas, né? Isso foi o início do fim da Lava Jato, porque assim como beneficiou o filho do Bolsonaro, beneficiou também vários outros, né? Infelizmente. Agora, é difícil, né? Porque o Código de Processo Penal muitas vezes dá abertura para você contestar provas que não foram colhidas de acordo com algumas regras, né? Às vezes você taca a prova lá e não pode usar. Olha, infelizmente, mas eu acho que a gente tem que acabar com essa prática, obviamente. Tem gente mais honesta. Rose, não tem que falar essa história lá de Boituva, Porto Feliz, porque é um furo nosso. Eu tinha... o seguinte, um balão aí com aparentemente 9 pessoas a bordo, caiu na região de Porto Feliz.
ele teria partido de Boituva. Dessas pessoas a bordo, 3 teriam caído do balão por causa de uma rajada de vento. Não há informação ainda sobre mortos, mas o Corpo de Bombeiros informou a nossa equipe que 9 pessoas foram feridas. Então, vamos aguardar, assim que a gente tiver mais informação, a gente passa aqui para vocês. Vereador, eu queria saber se o senhor está por dentro de uma desocupação que teve lá na região do residencial Sírios e uma ordem judicial para retirar todo o comércio irregular e sobre o trabalho que a prefeitura está fazendo lá hoje de derrubar tudo. O senhor está sabendo disso? Não. Para ser honesto, não tenho essa informação. A gente sabe que um dos problemas gerados pelo programa Minha Casa Minha Vida, com a falta de planejamento, aconteceu no Bassoli, aconteceu no Sírios, que às vezes você desloca para uma determinada região centenas, até milhares de famílias, como é o caso do Bassoli. Os Sírios eu não tenho ideia quantas famílias são. Muitas. E às vezes sem levar a infraestrutura adequada de comércio, serviço, isso acabou estimulando que as pessoas ocupassem o entorno com bancas, comércio de várias naturezas, né? E foi se consolidando ao longo do tempo, havia essa ação de adequação, mas eu não tenho conhecimento se saiu sentença, se está sendo feito isso hoje. Agora, isso é falta de planejamento, né? Houve no passado esse equipamento, né, esse grande condomínio, sem pensar em levar também essas atividades ou criar espaços comerciais para isso. Aí a população acaba por necessidade até aproveitando a oportunidade, né? Porque vê que vai ser um lugar que vai atrair consumidor. Mas eu acho que o grande problema nos Sírios, que eu vinha falando aqui assim frequentemente, é a questão dos bailes funks, dos barzinhos colocarem som nas alturas, e aquele povo não conseguia sequer dormir à noite, em dias de semana, que no fim de semana, então, era um rolo. Aliás, esse é um problema sério, Zezé. E não é só ali. Tanto que nós vamos ter uma audiência pública agora, chamada pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, se eu não me engano, dia 24, posso confirmar, ou 25, para discutir exatamente isso, né? Hoje, Campinas está sofrendo com a perturbação do sossego por conta de várias modalidades de estabelecimentos comerciais com som alto. Esses que já são, em tese, clandestinos, fica pior ainda, né? Porque você não tem nem autorização, não tem alvará, e eles exageram nessa perturbação. Se a motivação foi essa, já tem o meu apoio, porque agora, a gente precisa conter isso. Nós tivemos a GM, há um tempo atrás, no governo do Jonas, aprovou uma lei da história dos carros. Pancadão. A lei é minha, aliás. É sua lei, né? E teve um tempo que, de fato, havia muita fiscalização e muita efetividade. E depois parece-me que deu uma amenizada e os problemas voltaram. O senhor tem acompanhado isso? Sim, esse debate, inclusive, é para a gente tentar expandir isso. Na verdade, a lei do pancadão, ela foi dirigida para aqueles veículos que os caras turbinam, colocam equipamentos potentes e estacionavam em praças, esquina, postos de gasolina. E rola o baile. E rola lá. E era assim um fenômeno. Então, a lei se dizia a respeito à intervenção que você fazia nos veículos. Ele podia estar em local público ou particular. Por exemplo, se é um estabelecimento comercial, se não é veículo, a lei não atinge isso, porque aí é a lei de uso e ocupação do solo, a fiscalização do urbanismo. É isso que está se pretendendo ver, aprimorar a legislação urbanística, a lei 208, que fala da uso e ocupação do solo, para tentar regrar melhor essa questão de música ao vivo, som. Agora, vereador, antes da lei, existe um problema super sério aqui em Campinas, que eu acho que é onde ligar para conseguir um auxílio quando há perturbação de sossego. Eu estou falando isso porque eu tenho chácara e nós já ligamos. Então, você liga na Guarda Municipal, eles pedem para ligar para a PM. Aí você liga na PM e a PM pede para ligar na Guarda Municipal.
E o morador fica sem nenhuma auxílio, nenhuma ajuda, porque assim, você se sente completamente abandonado e fora que assim, para poder se livrar da pessoa, eles falam, liga para fulano de tal, mas já liguei, mas é só lá, e acabou. E como, já que vocês vão discutir essa questão da perturbação do sossego nessa audiência, para ver a legislação, eu acho que tinha que definir também quem é o responsável por essa questão. Sem dúvida. Aliás, o Conselho Municipal de Segurança promoveu um debate, foi até lá na sala da OAB, há uns 2 meses atrás, que o tema era esse: poluição sonora e perturbação do sossego aos olhos da lei. E veio um juiz, se não me engano ele é de Pedreira, que lá também tem muita chácara. Aí ele pegou e colocou assim a base legal da proibição que tem. Você tem a lei do silêncio, que determina os níveis toleráveis de ruído e horários, né? Você tem, no caso de veículo, portaria, resolução do CONTRAN, e você tem a lei de contravenção penal, que fala da questão da perturbação do sossego, que é um crime de contravenção, né? E a forma de você acionar e fazer cumprir essas leis. A lei de silêncio, quem executa? O município, através da Secretaria de Urbanismo, a Guarda Municipal e até, às vezes, a Polícia Militar. Agora, com relação à perturbação do sossego, por exemplo, se você está fazendo um som alto na sua casa, você chama a guarda não pode intervir, né? Ainda é uma casa particular, sem fins não pode entrar de jeito então, nenhum. Né? Aí é perturbação do sossego. E a recomendação dele é o seguinte, é boletim de ocorrência, entrar com uma ação judicial. Dá trabalho, sabe que mas para você garantir esse direito, muitas vezes você tem que recorrer à justiça. No caso de chácaras, contra os proprietários do imóvel? Sim, sim. Aliás, nós aprovamos recentemente a lei de eventos, que flexibiliza, que facilita assim o processo de tramitação e alvará de eventos. Aqueles, né, eventos comerciais, em hotéis, salões de festa, enfim, centros de convenções. Ali não atinge, por exemplo, eventos particulares, né? Só que é diferente. Você tem uma chácara e você aluga, você já tornou aquilo um evento de negócio. Então esse precisa ter alvará. Então quem tem, e essa discussão vai estar sendo feita também nessa audiência pública. Aquele que tem uma propriedade particular, ainda que não esteja registrada como comercial, e faz locação, essa locação ela deve ter uma autorização prévia. E outra, e ele tem que se responsabilizar para quem ele loca. Mas eu aluguei, o cara que fez a bagunça eu não sabia, ele vai ser responsabilizado também. Tanto o promotor como o proprietário. A ideia é essa, para tentar coibir isso. Isso é legal, hein, vereador? Isso é bacana. Você fazer sabe, matéria disso. Olha, em Barão Geraldo, ali, quando você entra pelo CPQD para chegar ali na estrada da Ródia, cara, tem umas chácaras ali que eles fazem um negócio, uns pancadão. Assim, ultimamente não tem rolado tanto, mas já rolou tanto que você não dorme. Aquela bateção de estaca a noite inteira, Então, e assim, em chácara é mais comum, né? Até aquelas raves que o pessoal falava e tal. Então isso é algo que tem crescido e que tem gerado muita perturbação do sossego. Nós temos recebido, até por ter sido autor da lei do pancadão, o meu gabinete virou quase que uma central de reclamação por problema de ruído. Eu tenho dezenas de reclamações, de todas as ordens, viu? Vai de igreja, bares... Igreja, tem muita reclamação, vereador? Diminuiu bastante, mas tem bastante, né? Tem algumas... outro dia o cara me mandou até o vídeo, o áudio, ele na sala da casa dele, e aí ouvindo o som de uma igreja, depois ele saiu no portão, meu Deus, né? Mas assim, não é contra a liberdade de culto. Não, claro que não, eu entendo mas isso. Mas a gente tem que fazer isso dentro dos limites. Sim. Né? Então, eu acho que essa audiência pública chamada... Eu posso confirmar a data, não me lembro agora. Eu dei no Band Multi nesse fim de semana, viu, Rosmar? Que eu tava Você de não folga. anda lendo... Não,
Tava de folga, leu minha filha. Bandmulti, Final amor? de semana, não. Coisa Só você fala que eu vou estar te fiscalizando. Acho que é dia 24. É 24 ou 25, eu vou dar uma... Ok. Gente, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o vereador, porque tem perguntas dos ouvintes aqui. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Deu vontade de pedir uma bebida? Pode contar com o Zé Delivery. Aqui você encontra suas bebidas favoritas, geladas, no precinho e com entrega rápida. Não importa se é para resenha com os amigos, para o jogo do final de semana ou churrasco com a galera. É só baixar o aplicativo do Zé Delivery e aproveitar. Beba com moderação. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Fevereiro, setembro, novembro, não importa o mês ou o dia, uma rádio nunca desliga. Mas existem dias específicos em que o rádio é celebrado. Dia 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, em homenagem à primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas em 1946. No Brasil, o Dia Nacional do Rádio é 25 de setembro, data de nascimento de Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro. E os radialistas comemoram 2 vezes. 21 de setembro, data da criação da lei que fixou o piso salarial dos profissionais em 1943. E em 7 de novembro, nascimento de Ari Barroso e uma homenagem ao seu legado. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai jogar na Arena da Amazônia. Vai enfrentar o Vasco às 21h30 em Manaus, no Amazonas. E na sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar em Salvador diante do Bahia, às 21h30 na Arena Fonte Nova. Jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h37. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e nesta terça-feira nós estamos recebendo aqui no programa o vereador Luiz Carlos Rossini, que ele é líder de governo. E estamos falando sobre todos os assuntos, inclusive sobre uma coisa que está perturbando o campineiro, que é a história da perturbação do sossego. Ele disse que como ele foi o autor da lei do pancadão, o gabinete dele quase que virou uma central só de reclamações de barulho. Então, se você, ouvinte, tiver aí alguma reclamação, aproveite que essa é a tua chance para poder resolver. Bom, nós temos aqui o Digão, ele é um morador o Digão Selim, ele é um morador de Barão Geraldo. Ele está dizendo que em Barão Geraldo o uso de calçada pelos bares sempre causou e causa muita polêmica ainda, que essa situação não está resolvida, vereador. Na verdade, assim, o uso de calçada já tem uma regulamentação, a CETEC faz o controle disso, então é permitido, hoje é autorizado o estabelecimento fazer o uso da calçada, observado algumas condições. Por exemplo, ele não pode inviabilizar a passagem do pedestre. Okay. Alguns casos a gente vê abuso mesmo, o cara bota, o pedestre tem que andar na rua, isso não pode. Isso precisa ser... Isso precisa ser regularizado, né? Você precisa ser adequado. Assim, apesar de existir a norma, a gente sabe que em algumas situações
discordâncias, né? Eu conheço o Digão, ele é bastante atuante ali, luta por Barão Geraldo. Agora, eu acho que os excessos, eles têm que ser coibidos. E nesse caso, assim, é a denúncia na CETEC. Ele continua perguntando, vereador, se o senhor acredita que a proposta da CPI antifascista proposta pela vereadora Mariana Conte terá futuro, ou se não será uma CPI que servirá de palanque, visto que o tema está em evidência. Na verdade, eu assinei esse requerimento de CPI proposto pela vereadora Mariana Conte. A dúvida é se é um instrumento que a Câmara pode utilizar, porque é para investigar um fato que não envolve, nesse momento, nenhum agente público municipal, prefeitura. Mas o tema é tão sensível e está crescendo, ganhando proporção, que eu acho que a gente não poderia ficar sem tomar alguma atitude. Até para chamar atenção e ver como que a sociedade campineira pode agir, tanto poder público como sociedade, para evitar que esse tipo de ação e movimento não cresça, né? Porque isso é crime, né? Fascismo é crime, acho que é algo que precisa ser realmente combatido pela raiz. O senhor acha que ela vai conseguir as 11 assinaturas? Eu acho que sim. Agora há uma questão legal que a Procuradoria da Casa vai se manifestar se cabe mesmo uma CPI para essa finalidade ou é outro instrumento que a gente deveria utilizar. De repente... de repente CPI fica estranho, né? O Digão está pedindo para que se o senhor puder passar o seu contato para falar. Olha, o do gabinete é 3736-1710, 3736-1710. Se quiser meu celular também é 99168-6836, 99168-6836. Vocês estão ficando corajosos com esse negócio da celular? Olha, depois que o Vinícius Riveretti deu o celular, menino, eu tomei um susto com aquilo. Eu tenho esse celular não sei quantos anos e eu coloco inclusive no meu material de campanha nas eleições. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com isso. Não é uma forma ameaça, não tem. Nunca tive. É mensagem. Não. Às vezes você recebe assim pelo WhatsApp, infelizmente as redes sociais elas permitem algumas coisas, né? Mas eu relevo nem da bola. O Tandy Negrão, ele está dizendo que a lei do pancadão tem que ser para Campinas inteira e não só para os bairros elitizados de Campinas. Na periferia tem que ter o mesmo rigor do que o do Cambuí. Mas tem. Na verdade, assim, lembrar que a lei do pancadão se refere aos veículos com som alto, que se param em praças e tal. A lei do pancadão não é para bar, para essas outras finalidades. Você disse no começo, no início havia assim, operações quase que semanais para conter aqueles fenômenos que eram mais intensos, né? A gente quase que zerou. De vez em quando você tem uma outra denúncia aí e a GM tem organizado. É que, na verdade, às vezes a denúncia chega quando o evento já está acontecendo e às vezes ela não está preparada, porque às vezes um evento não adianta ir uma viatura. Não, 2.000, reunindo 2.000. Então, mas já se evitou a realização de pancadões, porque alguns são organizados pela internet, chamando... E aí a inteligência da GM detecta e age antes e evita que ele ocorra. Isso, por exemplo, às vezes a gente não fica nem sabendo, né? Mas a GM tem sim ficado atenta, alerta e atendido, obviamente na medida do possível, as denúncias aí da comunidade. Olha, a Noêmia, ela está dizendo o seguinte, vereador, e hotel de cachorro que se instala numa rua residencial onde só idosos residem e perderam o sossego? Como se faz para saber se tem alvará e como que o senhor poderia ajudá-los? Pode passar o endereço, a gente pode verificar, né? Ligando lá no meu gabinete. Mas hotel, ele tem que ter alvará que é dado pelo Departamento de Urbanismo. Então, se ligar no 156 da Prefeitura, colocando o local, o endereço, aí o 56 verifica, manda para o DU para ver se ele está regular, né? Se ele tiver alvará, há pouco o que fazer. Vereador, o 156 funciona bem? Funciona, Rosa? Funciona. É que às vezes determinadas demandas, pelo volume, né? Por exemplo, poda de árvore. Eu ia falar disso.
assim, o volume de solicitação é enorme e a capacidade do próprio DPJ atender é diminuída, né? Então, às vezes, demora muito, mas funciona. E se ligou num 56, não deu certo, liga na ouvidoria da prefeitura. É outro canal que as pessoas podem utilizar, porque a ouvidoria aciona direto a área e quer saber por que não foi atendido. Gente, mas essa história de poda de árvore é uma loucura, né? A prefeitura conseguiu credenciar empresas que possam fazer esse trabalho? Sim. Estão credenciadas hoje? A lei de arborização, que aliás nasceu de um projeto meu lá atrás. Né? Tudo passou ali, ó. Já estou no sexto mandato, a gente está um pouquinho em tudo. Depois, 2 anos de debate, eu já não era vereador, que em 2000 fui candidato a prefeito, o senhor Eli fez um substitutivo e apresentou e aprovou a lei de arborização. Ali disciplina, né, e coloca todos os requisitos para poda, para atendimento de reclamação, né? O que acontece hoje é que, infelizmente, né, o Departamento de Parques e Jardins não tem uma estrutura capaz de atender a todas as solicitações. Uhum. E na legislação ela prevê a possibilidade de empresas se credenciarem, se cadastrarem para realizarem de forma particular isso. Principalmente dentro de condomínios, né? Às vezes você contrata uma empresa e ela tem que estar credenciada junto à prefeitura. Se quiser também no espaço público, pode. Você contrata a empresa, mas tem que ter uma solicitação ao DPJ. Ela não pode fazer por conta própria. Ela tem que ter uma autorização do município para fazer a poda, né? Mas existe sim essa possibilidade. Nossa, é bom saber disso. Gente, tem que falar de um caso particular aqui. Eu tenho uma casa que tem uma árvore que é aquela espatódia, sabe? Está dentro ou na calçada? Na calçada. As raízes são horríveis. Eu levei 2 multas já do DPJ, porque a calçada... E aí eu fui lá e falei assim, mas tira a árvore para eu fazer... Como é que eu vou fazer uma calçada transitável se a árvore está ali e não me tiram a árvore? E a árvore, além de tudo, né, foi uma época, eu acho, lá da cidade universitária, que o povo plantava, que dava na telha, ela é venenosa. Então, o tanto de abelha que morre por causa daquela árvore, dá um dó. E nesse momento que a abelha é uma coisa rara. Eu tenho uma lei de preservação das abelhas também. Aí, ó, tá vendo? Tem tudo que... Eu vou usar esse argumento. A gente não tem ideia da importância do serviço ecológico que a abelha presta. Sim, Mas viu, Zezé, também nesse caso você pode solicitar a extração da árvore. É claro que vai o engenheiro, ele vai fazer um laudo, constatada que ela causa dano, risco, é possível sim extrair, e aí tem que plantar outra no local. Campinas vive um problema hoje porque muitas espécies que foram plantadas no meio urbano são inadequadas para o meio urbano. A lei de arborização tentou coibir isso e criou o GAUC, que é o Guia de Arborização Urbana de Campinas. Ali estão descritas as espécies adequadas para o meio urbano, tanto na calçada que não tem rede elétrica, quanto para calçada com rede elétrica, né? É que muitas dessas árvores, elas são anteriores a isso. 40, 60 anos, dá dó, gente. Mas, gente do céu, não pode. Olha, eu não sei, acho que eu estou na dívida do município aí. Você deve estar naquela, você deve estar. Olha, o Wagner está dizendo assim, independentemente da quantidade de frequentadores em volta desses carros com som alto, ou em festas clandestinas, não é nada que 2 ou 3 bombas de gás lacrimogêneo não disperse as crianças, entre aspas. E se houver resistência, existe a lei para ser cumprida. O fato é que mesmo que o poder público, indo para o local, fica de mãos atadas, porque sempre vai ter um filmando e dizendo que as pessoas estão sendo mortas, agredidas, enfim. Afinal, para o nosso povo, o negócio é jogar contra a lei. De fato, vereador, é um problema. Ele escreveu isso e tem razão. Você tem que garantir, vamos lá, eles dizem, a defesa da cultura, mas quando a polícia chega num ambiente como esse, em que está com bebida, uso de drogas e a multidão, os próprios policiais, os guardas municipais, eles são agredidos com garrafadas, com pedras. O que fazer para poder tentar resolver esse problema? Na verdade, assim, eu acho que a legislação tenta disciplinar
e dá instrumento legal até para as forças policiais agirem. As forças policiais, seja a Guarda Municipal, Polícia Militar, tem que agir no limite da lei. Agora, o que falta, e o Wagner está falando é verdade, às vezes é a compreensão da sociedade, né, que acha que ela está no direito, no seu lazer, está se divertindo, que aquilo não faz mal, né, que é normal. E às vezes o entendimento de que aquela prática é algo normal, aceita pela sociedade, faz com que a pessoa resista e até se revolte contra uma ação que vem acabar com a nossa festa, né? É complicado, eu acho que é uma questão de cultura, educação, eu acho que a gente tem que investir mais disso, levar isso para discussão dentro das escolas, tem que começar de cedo, viu? Porque grande parte dos frequentadores desses ambientes são jovens, né? Às vezes, e eu falo isso com dor no coração, é a única oportunidade de lazer, opção de lazer que eles têm. Infelizmente não é o lazer saudável, mas é aquele que é oferecido a eles. É verdade, mas assim, eu acho que eu concordo com o Wagner num aspecto, já que falam que eu sou reaça, vou falar o que eu penso aqui. Gente, por exemplo, aquela história do Ministério Público lá que agora vai investigar a desocupação da praça porque acha que teve violência. Ajuda aí, Ministério Público, porque com essas coisas está ficando muito difícil para você manter a ordem, né? A ordem, fazer um ordenamento da sociedade. Aí vem o Ministério Público daqui de Campinas e diz que é ilegal você ter um local para servir comida para morador de rua. Tudo isso tem me deixado tão perplexa. Onde que estão esses caras? Eles não moram nessa cidade, nesse país. Na verdade, assim, eu criei uma comissão de estudos para analisar a situação dos moradores de rua, né? Eu acompanhei isso bastante. Lá atrás. Fizemos 15 reuniões. Eu não conhecia essa realidade, para ser honesto, e nem conhecia os serviços e os equipamentos que a prefeitura disponibiliza para tratar da população em situação de rua. Na ocasião, nós chamamos representantes de entidades e movimentos que fazem esse trabalho de distribuição de alimentos. Se eu não me engano, eram 14 ou 15 que vieram. E a gente perguntou para eles, olha, se a prefeitura disponibilizasse um espaço com uma cozinha industrial, com equipamento adequado, com sanitário, vocês, ao invés de fazer na sua entidade ou na sua casa, se deslocasse para lá, todas que estavam ali concordaram, né? Aliás, foi feita uma pergunta interessante, na ocasião pelo Bernardelli, que participava da comissão também. Falou, vamos ver aqui, ó, quem que distribui aqui... Não, que dia que você distribui? Perguntando uma por uma. Segunda-feira não tinha nenhuma. Na quinta-feira tinha mais, 5 ou 6. Aí sábado não tinha e domingo não tinha. Então, assim, a prefeitura tem uma política pública voltada à população em situação de rua, inclusive para oferta de alimentos nas casas da cidadania, não é? Às vezes o cara não vai porque é longe, mas sabe por que ele não vai? Porque a comida chega até ele, não é? E ali, na época, o padre da catedral trouxe, assim, na catedral é que se concentra mais. Ninguém é contra e ninguém quer proibir que quem queira ajude a levar alimento para essas pessoas, né? Mas uma questão que ninguém respondeu, a questão da segurança alimentar. Né? Se alguém doa algum alimento, por alguma razão ele se contamine no trajeto e cause um problema, de quem é a responsabilidade? A ideia do projeto era cadastrar entidades e pessoas e tentar organizar isso. Infelizmente foi mal compreendido. Eu também, como você, Zezé, eu acho que foi um exagero. Eu acho que a caridade tem que ter responsabilidade. Tem. Porque às vezes... Se você conversa com os técnicos da prefeitura que trabalham com essa população, ele não consegue, às vezes, aprofundar e criar um vínculo por essas razões, né? Então, às vezes, a pessoa quer ajudar, mas, no fundo, tem dificultado a execução de uma política pública, que é séria, hein? Campinas é referência. Se você conversar, e eu lembro que a gente conversou com... Nós fomos para a rua, fomos acompanhar o trabalho do consultório na rua, visitamos o Centro Pop, Samin, e conversamos, dialogamos com as pessoas lá em situação de rua. Campinas é a mãe do trecho, que eles chamam, entendeu? Porque muitos são itinerantes, eles não ficam, né? Mas aqueles chegam em Campinas, eles têm tudo, seja do poder público, seja da sociedade. O pessoal gosta de ficar aqui.
Agora, a gente tem que compreender também que são seres humanos, né? E é incrível, não adianta a gente falar para ele, olha, eu vou te oferecer isso, não é melhor para você. Para nós, achamos que a gente, vai para o abrigo, vai não sei o quê. Vamos sair da rua. Mas enquanto Agora, não fizer sentido para ele, é difícil. Que nesse debate, nessas audiências que o senhor promoveu, havia também uma angústia por parte dos comerciantes de que eles estavam sendo penalizados pela presença dos moradores de rua, né? Sim. E eu fiquei chocada quando um dos comerciantes disse assim, eu tenho que chegar mais cedo para poder lavar o cocô na frente da minha loja. Mas é verdade. Infelizmente, assim, são efeitos negativos. E é um fenômeno mundial, não é só Campinas. É difícil a gente explicar isso. Agora, a gente precisa minimizar as consequências negativas, respeitar a pessoa humana que está ali, mas tentar não prejudicar, sem essa visão higienista que alguns falam. Ninguém quer tirar daqui, manda para lá. Nem de longe houve. Mas esse projeto, eu não acho que houve. Nem de longe. Não. Eu acho que, na verdade, o projeto que saiu aí das tuas audiências foi um projeto que tentou dar dignidade para esses moradores. Gente, como não agradecer por você ter um lugar para você lavar a mão, para você sentar, para você comer, ao invés de você comer numa calçada, com as pessoas passando. Fétida, imunda. Era dignidade. É e eu aí, realmente, a ideia era isso, eu não consegui entender por que houve... o Ministério Público acabou entrando nessa história do padre... Porque o padre Lancelotti, eu acho que ele falou aquilo sem ter conhecimento do que era o projeto. Tanto que a secretária esteve numa reunião com ele, explicou, ele entendeu e tal. É que talvez assim tenha faltado antes de... Quem chegou primeiro para contar a história já fez a caveira. Entendeu, gente? Houve uma deturpação da iniciativa, da intenção. De política, que é sempre assim, cara. Assim nós não vamos mexer. A gente já vai liberar a perna e sair do lugar. Nós já vamos liberar o vereador Luiz Carlos Rossini, mas tem aqui o DJ Alê, ele diz assim, olha, uma coisa que eu não concordo é que quando você contrata um locador de serviços de som, você manda no volume que esse locador vai operar o equipamento. Então não é culpa do locador se o locatário está mandando aumentar o volume acima do permitido, mas a multa vem para os dois. Como resolver isso? Pois é a chamada responsabilidade solidária, né? Agora, você tem que fazer no contrato, tem que prever num contrato uma cláusula, no caso de se você for multado, ele paga em dobro. Eu não sei, a gente tem que pensar algum instrumento legal que na hora que você contrata... Algum conceito nazista e a gente veicula isso, vão ser acusados. Quem mandou e a Bandeirantes. E talvez nós aqui ainda, porque você não pode se esconder atrás do não fui eu não vi, quando se comete um crime. É isso. Só um aspecto que é importante, a gente não é contra o lazer, não é contra a manifestação cultural, mas um dos problemas sérios de cidades como Campinas hoje são as consequências a saúde da população por causa do excesso de ruído. As pessoas estão ficando estressadas, deprimidas, ansiosas. Há estudos que demonstram assim, o efeito na saúde pública do excesso de ruído. Então o que a gente quer é medida de proteção coletiva e preservar o direito ao sossego. Não é justo, o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, às vezes tem criança pequena, pessoa doente, e o vizinho, porque está na casa dele, não vou nem falar de estabelecido comercial, né? Porque eu estou na minha casa, aqui na minha casa eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Então, a gente tem que saber que a minha liberdade termina onde começa a do próximo. Olha, o Juarez de Paula, ele está dizendo que no Campo Grande é muito difícil dormir sexta, sábado e domingo, por conta das músicas que são... ele falou assim, só pode ser para surdo, né? Porque está correndo solta, porque é impossível. E eles pedem socorro. Vereador, é um problema mesmo que Campinas está enfrentando, não tem jeito, né? E o Juarez, você anotou o telefone, manda. Se tem algum ponto específico onde está sendo a geração desse ruído, dessa perturbação do sossego, a gente pode acionar aí os instrumentos da prefeitura para tentar coibir. A primeira grande ação do Pancadão foi na Praça da Concórdia. Eu lembro. Lá no Campo Grande. Isso foi inesquecível. E lembro o tamanho dos bailes que tinha. Depois eu me lembro de uma ação na Vila Brandina, gente. Mas eu também me lembro que os próprios, as pessoas que tinham esse som alto começaram a arrumar uma tecnologia
que eles silenciavam, não foi? Porque eu lembro Na hora do que chegava. secretário de segurança me falando isso, que quando a guarda chegava Remoto. perto, à distância eles tinham um controle remoto que desligava. Mas você sabe que na lei, a gente foi buscar na lei de crimes ambientais, porque o excesso de ruído é um tipo de poluição. Sim. É poluição sonora. E poluição é crime. Quando você tem uma torneira pingando um produto químico que está contaminando o solo, a primeira providência é fechar a torneira. Mas você já praticou o crime. Então esse princípio foi trazido também para a lei do pancadão. Na hora que o som está alto, você já poluiu. Você tem a obrigação de desligar, mas você já praticou o crime. Aí faça e cumpra-se a lei. Legal isso, né? Saber a legislação é bom porque você não toma balão de ninguém, né? Ninguém te dá nó. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bastidores do Poder, foi um papo ótimo, né? Até passou, porque geralmente Bem a gente deixa... zeladoria, assim, porque a gente precisava falar de zeladoria mesmo, né? Precisamos. E aí, senhor, quando o senhor quiser voltar, tiver alguma novidade, pode dar uma ligada pra gente, porque eu que convidei ele, viu? Depois Mas falar eu quero que ele venha... resultado da audiência. Pode ser. Eu queria que o senhor viesse também para falar sobre projetos urbanísticos na Câmara, como que está isso. Mas aí a gente marca uma outra data. Mas aí o senhor me dá uma ligada, me manda um zap e a gente marca. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Eu é que agradeço, foi muito gostoso estar aqui com vocês. É uma forma também da gente prestar contas um pouco da nossa atuação. E o senhor viu na como Câmara. que os ouvintes participam, né? Porque às vezes os ouvintes não têm ideia do que o vereador está fazendo, o que está acontecendo na Câmara. E é muito legal você ter o próprio autor falando e mostrando que vocês estão atentos às necessidades, porque a impressão que a gente tem é que a gente está sempre abandonado. Mas, por favor, vereador, essa história de que onde ligar, eu sei que a lei às vezes não permite, mas é um problema que nós temos hoje. Mas eu vou fazer essa matéria dos donos de chácaras que são responsáveis. Alugou a chácara para qualquer evento, tem que ter autorização. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada, viu, vereador? Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Bom, e nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Você não sabe.